Fala galera! Começando aqui um podcast Papo de Campo. Que bom estar aqui com vocês, tudo bom, Isa? Tudo bem, Marcelo? Feliz demais de estar aqui de novo, hein? Mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, muito legal, sobre softwares agropecuários. Caramba, adoro esse tema. Eu acho que justamente porque a parte de controle de dados sempre foi um desafio gigante para a maioria das fazendas. É verdade. Então, Marcelo, para a gente começar esse bate-papo hoje, eu quero saber de você, né? Tem muitos softwares hoje em dia, né, no mercado, e é importante que as pessoas saibam diferenciar o que é bom e o que não é bom para a sua propriedade. Como é que essas pessoas podem fazer isso? Bom, o importante, a primeira coisa que tem que ser levada em consideração quando a gente está falando na escolha de um software, é a pessoa ter muito clara qual é a demanda dela, qual é a necessidade. Eu acho que hoje, como você já disse, tem muita coisa no mercado, mas também tem muito excesso. E a maioria das propriedades rurais, elas acabam não controlando as informações do rebanho pela complexidade desses softwares, né? Tanto na parte tecnológica, de operacionalizar o sistema, às vezes tablet, às vezes coisa no curral que o pessoal está pensando, como no tipo de informação que é controlada. A grande verdade é que a maioria das propriedades rurais, elas não têm, né, vamos chamar assim de propriedades comerciais. A propriedade comum, que está ali produzindo só um gado de corte, não é nada de seleção PO, ela não tem a necessidade, na minha opinião, técnica de controlar animal por animal. Ela precisa, de uma forma muito mais simples, controlar as macroinformações. Né? O proprietário, antes de querer dar um passo lá em cima, no último degrau, eu tenho que saber o ganho de peso de cada animal meu, ou se ele trocou de pasto, ou se ele aplicou um remédio, ou se ele foi inseminado, ou se ele pariu. É muito mais importante a gente controlar o desempenho geral do rebanho. E quando a gente fala isso, a gente chama isso de índices zootécnicos. Os índices zootécnicos são o quê? A quantidade de estoque por categoria, não é animal por animal. A quantidade de nascimentos, a quantidade de mortes, a quantidade de compras, a quantidade de vendas, a quantidade de desmamas. Então nós não estamos falando de mensurar dados específicos, mas sim controlar blocos de informações. Se os softwares estivessem muito mais focados nisso, eu acredito que a grande maioria dos produtores teriam muito mais aderência. Quando a gente passa para o que se traz hoje como comum, que é querer controlar indivíduo por indivíduo, você gera uma demanda de trabalho muito grande que as propriedades, na verdade, não comportam. Não comportam nem operacionalmente e, vamos falar, intelectualmente, né? Falta gente com essa capacidade administrativa, tecnológica, de informática para fazer todo esse, a gente chama de input, né? Toda essa entrada de dados nesses sistemas. Então isso daí, muitas vezes o produtor rural, ele fica super empolgado em falar, tô comprando um software desse para controlar meus animais, vou colocar brinco, vou fazer tal, um monte de coisa, e no fundo, depois que começa a ver todo o trabalho e a rotina que tem, acaba caindo por água abaixo. Então a melhor forma de escolher, definitivamente, é o produtor rural ter muito claro em que nível que ele está. Se ele está querendo assim, é o passo inicial, eu quero ter as macroinformações, eu quero saber para onde as métricas da minha propriedade estão indo, não necessariamente você precisa passar por um software desse que controla indivíduo por indivíduo. É muito importante também, acho que a gente frisar aqui, né, como você mencionou, a importância desses softwares, eles terem essa facilidade para o produtor rural e para as pessoas que estão ali junto com ele, porque na verdade não é só o produtor rural que vai estar ali vendo o software, é a equipe dele de campo. Então é muito importante que eles tenham essa facilidade, seja algo prático, simples e prático. Né? Você falou tudo, simples e prático. A pessoa que está implantando um sistema em qualquer propriedade rural, ela tem que pensar na pessoa que vai usar, lá na outra pessoa que vai utilizar, né? Então, como é a logística da sua propriedade, desde a produção da informação no campo, porque olha lá a complexidade. Vamos chamar de peão, vamos chamar do campeiro, né? E normalmente com um nível menor de escolaridade, né? Então, o cara não é ele que mexe com o computador. O que ele faz? Qual é a tarefa que vem lá do campo? Lá do campo tem as ocorrências, uma morte, um machucado, qualquer coisa, um parto, uma inseminação, né? A rotina do campo, o que o cara vai fazer? Ele ali tendo uma escrita básica, ele vai anotar a data, ele vai anotar a ocorrência. Olha, uma vaca morreu, um bezerro nasceu, nasceu do dia tal. Então nós precisamos saber data, categoria e a ocorrência. Isso aí é o básico que vem do campo, lá, a produção de serviço do campo. Isso daí
tem que ser consolidado para algum tipo de planilha, ou eu falo ficha, planilha é demais porque eu já estou falando computador. Normalmente até falo que, ó, por que eu falo que tem que transformar da caderneta para algum outro lugar? O melhor lugar, na minha opinião, o primeiro passo é uma agenda. Porque a caderneta o cara perde. A caderneta é papelzinho, molha. Você imagina o cara, tá andando a cavalo, tá chovendo, tá correndo, tá não sei o que lá. Ele precisou de um papel. Sabe o que acontece isso? Eu já vi muito no campo acontecer isso. O cara fuma a caderneta, ele fuma, né? Porque ele enrola o paieiro, aí acabou lá o espiga de milho, acabou alguma coisa. Então você não pode, a gente que tá aqui na parte estratégica, a gente tá aqui na parte de planejar, nós temos que pensar no desdobramento do dia a dia. Então qual que seria o desdobramento? Todo dia o cara vai pegar as ocorrências do dia, e o capataz, né, que é o encarregado, vai pegar ele, vai pegar com a sua equipe e vai passar limpo na agenda. Uma agenda comercial, compra em qualquer papelaria. A agenda tem a data, ó, hoje é dia tal. Ele vai anotar lá, um nascimento, bezerro macho, uma morte, um bicho atolado, ou embarcamos tantos animais. Então ele vai anotando as ocorrências do mês. Chegou no fim do mês, ele vai ter que passar isso daí para algum tipo de planilha ou software. Aí sim entram os softwares menos complicados, né? Porque você vai conseguir fazer o lançamento das macro-ocorrências. Mas então, o grande desafio, agora sim, é do produtor rural, do proprietário, é que ele tem que ter noção de como vai ser a logística da informação. A cadeia de informação desde o campo, até a hora que lança no computador, até a hora que emite um relatório para ele usar. Se ele não conseguir planejar isso, ele está sendo ineficiente. Eu falo que é ineficiente no sentido de que eu cansei já de ver produtores rurais implantarem sistemas nas suas fazendas que a própria fazenda não comporta. Então esse é um erro empresarial muito grande. A tarefa do gestor é se colocar ao longo de toda a sua linha de produção, entender as dificuldades e as limitações que existem. Eu sou muito contra quando algum produtor rural fala: a minha mão de obra é ruim, o meu peão é ruim, o meu funcionário é muito ruim. Erro dele, porque ele não está conseguindo entender qual é a capacidade de entrega daquelas pessoas. Então, o grande desafio é: entenda o seu sistema e implante o mecanismo mais simples possível, porque o simples que funciona é o que dá certo. E levando isso em consideração, qual seria o treinamento ideal assim com a equipe de campo vamos supor, a fazenda aderiu um software. Esse dono recebeu todo o suporte necessário. Como é que ele vai passar isso para a equipe de campo? É na prática ali ou é teoricamente primeiro que ele vai passar, vai explicar, como se fosse uma apresentação, não sei. Como essa equipe ela é treinada? A grande dificuldade é isso, né? Vamos pensar nas empresas que provêm software e depois vamos pensar no lado da fazenda. Nós estamos falando de 2.500.000 propriedades rurais no Brasil. Isso é muita coisa. Então quando você está ali num volume desse tão grande, você fica assim, caramba, será que a empresa de software consegue estar em tudo quanto é lugar? Acabamos de fechar negócio com um cara lá no Amazonas. Eu vou disponibilizar um técnico para ir lá, para dar um treinamento, para implantar um sistema? Isso é ilusão. Isso é ilusão, né? Então, hoje, remotamente, a internet via satélite está disponível em qualquer lugar. Você consegue ter o quê? Uma implantação remota do software. Seja ele em loco nas máquinas ou ele pode ser de acesso online também. Agora, a grande sacada é fazer um treinamento básico da operacionalidade do software, que é como que se lançam os dados. Isso daí as empresas vão fazer, elas vão ensinar, olha, seja lá softwares que controlam macroinformações ou softwares que controlam animal por animal, eles vão fazer esse suporte administrativo. Agora, a campo, aí que está a grande dificuldade do produtor, porque ele vai ter que estar envolvido. A grande outra dificuldade que é, muitos produtores rurais estão implantando softwares, estão implantando sistemas nas suas propriedades que ele nem se envolve. Ele simplesmente fala, comprei, e o pessoal aí tem que aprender no escritório da fazenda, e o pessoal do campo tem que ir lá e alguém vai dar uma ajuda, ou ele vai dar essa ajuda inicial e depois ele não se envolve mais, né? Então, é muito complexo esse tema. Eu acho que é extremamente importante porque controlar informações de uma propriedade, de uma empresa,
ela é vital, porque ela vai mostrar o caminho do crescimento ou do não crescimento. Se a gente não tiver métrica aqui dentro da nossa empresa, se eu não tiver métricas mínimas de produtividade e de financeiro, eu não sei se eu estou crescendo. A mesma coisa vai acontecer com qualquer fazenda. Agora, o envolvimento do dono é crucial, porque ele, olha lá o que eu falei, ele tem que entender as limitações e ele tem que entender o entregável. Então, treinamento para a equipe de campo vai ser importante. Mas outro desafio muito grande é a rotatividade, Isa. Né? Diferente de na cidade, que a rotatividade, dependendo do emprego, é menor, no campo hoje a gente tem muita rotatividade. Então imagina que a cada funcionário que entra ou que sai, você voltou na estaca zero. Tem que explicar tudo de novo. Quanto mais complexo for o software ou o sistema que você está implantando, mais difícil é a continuidade dele. E aí eu quero te mostrar agora uma informação. Existe um estudo de muitos anos atrás da Embrapa, né? da Embrapa Informação Agropecuária, em que, para você ficar chocada com essa informação, a maioria dos softwares de controle agropecuário, a maioria, que são instalados em propriedades rurais, param de ser utilizados em menos de 2 anos. Menos de 2 anos, o cara gastou uma grana, o cara fez investimento, ele às vezes comprou um pacote tecnológico, até de tablet, de computador, de não sei o que lá, de chave de acesso, um monte de coisas. Em menos de 2 anos, para-se de usar. Porque a grande barreira é o operacional. A grande barreira. Por isso que eu falo e defendo com os meus clientes. Né? Quando a gente está lá, eu falo assim, nós vamos utilizar um software que ele tem que ser simples, rápido e fácil. Nós vamos utilizar um software que controla somente as informações que são cruciais para entender o crescimento da empresa. Se alguma fazenda que a gente trabalha precisa de um excesso de informação maior, e lógico, existe isso, são as fazendas de genética. As fazendas que selecionam gado PO, elas sim precisam saber aquele determinado bezerro é filho de tal pai, é filho de tal mãe, nasceu tal hora, foi inseminado tal dia, porque existe todo um controle burocrático de genealogia, de registro, de um monte de coisas. Fazendas de seleção genética sim precisam de uma operacionalidade muito maior de dados, de softwares mais complexos, para controlar a burocracia de cartório, que é essa parte de registro. E eu compreendo totalmente. Agora, são fazendas que até mesmo nos seus recursos humanos, elas deveriam estar um passo acima. Elas têm uma estrutura maior, talvez elas tenham um envolvimento do dono maior. Agora vamos pegar qual a porcentagem no Brasil ou no mundo de fazendas selecionadoras de genética. Vamos pensar no Brasil, 2.500.000 propriedades que têm gado. Isso é estatística do IBGE. Quantas delas trabalham genética? Algumas centenas de milhares, muito pouco. Então aí que está o grande desafio. Mais de 95% das propriedades rurais não precisam dessa trabalheira toda. E elas poderiam estar controlando seus dados. Então nós não precisamos, nós temos que lutar contra vamos chamar de mortalidade do software. Nós temos que lutar contra a mortalidade da informação, trazendo propostas mais fáceis. Esse é o nosso desafio. Isso fica um recado, né, pro pessoal que vive criando softwares, né, e outras coisas. Pensar, né, realmente como a pessoa, a forma que a pessoa vai receber aquilo, porque a vida é corrida, né, todo mundo tem que seus afazeres, tem suas tarefas e não tem tempo de uma coisa que é complexa. Ela compra realmente um software porque ela quer algo facilitado, ela quer algo que ela possa olhar e falar... Papum. Mas aí nós temos um problema. Nós temos um problema agora que se chama a armadilha da tecnologia. Porque hoje nós estamos tão viciados com tecnologia, todo mundo mexe no celular, todo mundo tá ali super envolvido, né? E toda hora sendo bombardeado por coisas novas, realidade virtual, drone, imagens de satélite em tempo real e não sei o que lá, que os técnicos ou os profissionais que são dominantes da tecnologia, cada hora eles estão querendo trazer propostas mais, a palavra é, mais tecnológicas para dentro do agro. Então, nossa, tive uma ideia maravilhosa, não sei o que lá. Tudo bem, eu acho maravilhoso o avanço da tecnologia. A grande limitação vai entender como é a utilização prática disso no campo. Porque se você trouxer uma complexidade para um ser humano que está lá na ponta da cadeia, que não consegue operacionalizar isso, toda essa tecnologia ela é em vão, ou ela é para um nicho muito específico. Né? Por isso que eu falo que quando eu
produzo um conteúdo, quando eu produzo um treinamento, você fala assim, poxa Marcelo, você falou uma coisa, mas na minha fazenda não é isso, ou a gente já está muito mais avançado. Eu falo, meu amigo, eu sou um cara que dou treinamentos, eu sou um cara que presta consultoria pensando na fazenda brasileira média. Porque o produtor rural médio é o que mais precisa. O produtor rural da escada de cima, ele já está muito bem resolvido. Ele já tem até um nível de escolaridade muito mais alta, ele já tem talvez uma escala muito maior. Mas a fazenda média é aquela carente, e ela é, quando eu estou propagando um conteúdo para os meus alunos, para os meus treinamentos, nas minhas redes sociais, eu estou até falando para os profissionais do agro, pessoas que me seguem, que me querem como espelho para falar qual é o modo de trabalho, eu estou falando assim, o grande mercado, presta atenção nisso, o grande mercado de trabalho não está sendo atendido. Por você, profissional, você veterinário, você agrônomo, você zootecnista, você técnico em agropecuária. Você não está dando atenção para a fazenda carente. Todo mundo está querendo vender para a fazenda rica. Todo mundo está querendo vender para a fazenda tecnológica. E estão negligenciando a fazenda média carente. E esse é um grande mercado. Ele está disposto a pagar, lógico, dentro da limitação e do valor dele, mas ele precisa de ajuda. Eu falo isso porque todas as semanas, produtores rurais que nos seguem nas redes sociais estão mandando mensagem falando, olha, me ajuda, como é a sua consultoria, olha, me ajuda, como é o seu treinamento, olha, Marcelo, como funciona o teu trabalho. E eu ensino isso para profissionais. Eu mostro esse caminho. Então, Isa, a grande sacada sempre vai ser complicar menos. Trazer a tecnologia, sim, de uma forma em que ela consiga ser aplicada na ponta da cadeia. Marcelo, e pegando esse gancho, né, de trazer uma tecnologia e aplicar como realmente deve ser no campo, você criou o AgriADM. O AgriADM é um software que você disponibiliza para os seus clientes, né, que os alunos dos seus treinamentos têm a possibilidade também de adquirir esse software. E ele é um software que é totalmente descomplicado. E eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, né, para o pessoal aqui, os internautas, como funciona o AgriADM, porque ele realmente é tudo isso que a gente está defendendo aqui. O AgriADM, olha que loucura. O AgriADM nasceu de uma frustração. Justamente frustrado em ver todas essas propriedades rurais lutando para colocar tecnologia, lutando para fazer controle e não conseguindo ter relatórios e tendo que ter gente no escritório e funcionário saindo e funcionário entrando e trocando e treinamento e algumas tecnologias que o cara comprava 2 anos depois estavam ficando obsoletas. E eu falei assim, gente, eu nesses mais de 25 anos de trabalho no campo, prestando serviço, eu falava assim, não é possível, tá errado, né? Eu entendo a necessidade das fazendas que precisam controlar a vírgula, mas elas são muito poucas. E aí, quando eu parei de trabalhar com prestação de serviços e eu comecei a trabalhar com consultoria, que o meu foco já não foi mais prestação de serviços veterinários, mas em trabalhar a empresa de uma forma geral, eu precisei controlar métricas com os meus clientes. A gente começou com planilhas, porque esses softwares não conseguiam entregar. Eu trabalhava muito bem planilhas e ele vinha de uma dificuldade. O que acontecia? Eu precisava voltar na próxima visita de consultoria para pegar as informações com o pessoal, para poder lançar nas planilhas, para a gente poder gerar ali os relatórios de performance da fazenda, não era dos animais. E aí um dia eu falei, olha, não dá, eu quero bolar um software. E eu fui atrás, né, de pessoas na área de TI e montei o meu próprio departamento de TI, eu desenhei, eu rascunhei o AgriADM e eu, junto com o pessoal da TI, eu falei assim, tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ir ao foco da informação. E eu sei que tem gente que vai pedir mais e aquele mais eu sei que não interessa. É que o pessoal ainda não entendeu a necessidade da informação macro muito bem feita. E aí eu desenvolvi o AgriADM e hoje a gente usa, né? Durante anos, o AgriADM ele era uma ferramenta exclusiva para os meus clientes de consultoria. A gente só rodou lá anos, não é 1, 2, 3 fazendas, não. Foram muitas fazendas e rodamos só dentro. E agora, depois, eu comecei a disponibilizar o AgriADM para qualquer propriedade rural. Então, qualquer produtor rural do Brasil, ele pode falar assim, eu quero um software que vai ser simples, rápido e fácil, que eu vou pagar para usar ele, mas que eu vou usar apenas 10 minutos por mês e vou ter minha fazenda e meu rebanho na mão. O AgriADM conseguiu fazer isso, né? Então, a grande sacada é essa. E por mais que algumas pessoas me ligam e falam, poxa, quando vai sair uma versão do AgriADM que vai controlar vaquinha por vaquinha? Eu falo nunca. Eu falo nunca. Infelizmente, eu perdi você como cliente, talvez porque você ou não entendeu a proposta, ou porque você não é o cliente ideal. Eu estou focado naquelas 95% das fazendas
que precisam do simples bem feito e ter um relatório com apenas um clique. O AgriADM é isso. E ele é uma ferramenta que ele pega somente as informações que são realmente necessárias, né, para aquele controle da propriedade durante o mês, durante o ano. Quais delas você poderia destacar para a gente, Marcelo? Quais são as métricas que realmente importam, que estão ali dentro? Uma que eu gosto, não é métrica, na verdade, mas uma funcionalidade do AgriADM que eu gosto é a agenda que ele tem. Que é uma agenda que você coloca ali, né? Seleciona tudo que você precisa fazer durante o mês, né? Tudo que precisa fazer. E aí vai te avisando, né? Por e-mail. O legal do AgriADM é que ele começou como um software, né? A proposta inicial dele foi de controlar as informações zootécnicas, a macroinformação. Então ela vinha de um balanço de inventário, que eu aprendi até numa fazenda muitos anos atrás. Um inventário de rebanho que funcionava muito bem, e eu espelhei esse inventário, que era uma ficha de papel, para dentro do software, em que a gente controla basicamente as categorias de animais, e a gente tem as entradas e as saídas. Nós temos lá as movimentações de compras, vendas, né, nascimentos, mortes e alguma coisa de transferência, ou transferência de área ou transferência de fazenda. Isso daí seria um inventário básico que toda fazenda deveria saber fazer. E eu trouxe aquela ideia e joguei dentro da proposta do software, né? Então lança as informações, faz a movimentação de inventário e você tem os dados na mão. Mas o AgriADM, ele acabou virando uma plataforma de inteligência agropecuária. Por quê? Porque eu falei, a primeira coisa, o cara tem que abrir o AgriADM e na tela principal ele já tem que ter relatório. Ele entrou, ele já dá de cara com o relatório. Relatório referente à última atualização, ao mês atual e à última atualização em termos de rebanho. Então você tem ali dentro também a opção de configurar uma agenda, porque eu, trabalhando com planejamento de propriedades rurais como consultor, eu sento com o produtor, eu faço um planejamento do ano todo do que tem que ocorrer lá dentro. Em janeiro as tarefas são essas, em fevereiro essas, em março essa. A gente sempre fez isso numa ficha também específica para isso daí. Eu falei, caramba, tem que estar no software. Tem que estar no software porque na hora que o cara acessa o software, já dá de cara com as atividades do mês. E o software ele se torna também uma plataforma de inteligência, porque você configurou, ele não vai te deixar esquecer. Ele te manda e-mail, ele manda e-mail para o proprietário. Se o cara não entrou no software aquele mês, ele vai receber um e-mail automático. Se ele quer que o gerente da fazenda dele receba, se ele quer que o irmão dele, que é sócio, que mora lá em São Paulo, receba. Enfim, você configura isso. Então o AgriADM ele virou uma plataforma de inteligência porque ele tem a agenda, ele tem um alerta de bezerros a serem desmamados naquele mês, para você não esquecer a quantidade. Ele tem um acompanhamento em métricas, em gráfico, de índices de mortalidade. Então, baseado no que você vai lançando de informações, o software calcula e já te entrega automático como relatório na tela principal, sem você pedir. Então eu gosto muito disso daí, porque eu falo que o piloto de avião, ele tem que sentar na cadeira dele, ele está voando, e o produtor rural ele é um piloto de avião com a sua empresa e está voando. E ele tem que estar batendo o olho e olhando os indicadores importantes. As informações mais importantes, que são, na verdade, as métricas agropecuárias mais importantes que o AgriADM traz, primeiro é a taxa de lotação, que é a carga que a fazenda está tendo de gado em cima, e a gente vai correlacionar isso com a situação das pastagens depois na parte prática. Então ele controla mensalmente a taxa de lotação, ele controla a produtividade de carne, que é o indicador de arrobas por hectare, né, que você vê ali se você está sendo eficiente ou não. Também num relógio ele está te mostrando ao longo do ano como que está indo o teu desempenho disso. Se você alimentar ele, a parte básica do financeiro, que é receita e despesa, ele vai te dar um indicador de lucratividade por hectare, que é um indicador de que se você está sendo bom ou não fabricador de dinheiro com a sua brincadeira de fazenda, né? Olha lá, é importante. Ele te dá todos esses outros contextos de agenda, alerta de desmama, alerta de mortalidade, relatórios diversos que depois, fora da tela principal, você pode buscar e... Agora, a grande sacada do software é a facilidade de colocar informações. Isso é o que mais surpreende pela dinamismo do software. E uma coisa que a gente pode destacar aqui também, né, Marcelo? A gente está focando bastante no produtor rural, né, no proprietário, mas também o AgriADM, ele pode ser muito útil para o consultor, né? Ele pode utilizar com os seus próprios clientes. É muito engraçado porque lá atrás eu não tinha essa visão.
Eu criei o HDM para uma demanda, eu consultor, criei uma demanda para os meus clientes, né? Eu falei, poxa, eu preciso de uma ferramenta que eu produza informação com os meus clientes e que eu mostre relatórios eficientes para eles. Então eu criei o HDM até como eu chamo de entregável. Ele passou a ser um braço da consultoria. Ele passou a ser um produto da consultoria que ele deu mais força, ele dava mais tração no meu negócio. Porque basicamente o que um consultor vende? Ele vende conhecimento, né? E aí você fala, você educa, você passa todas as dicas para o teu cliente, e aí tem uma hora que o cliente fala, e o que mais? Né? Porque parece que, pô, você já me passou todas as dicas, e agora? E o que mais? Aí eu falei, cara, o software, ele é mensalmente um entregável a mais da consultoria. E quando eu comecei a abrir minhas turmas de treinamento, de diagnóstico e planejamento, a minha mentoria, né? E eu falei para os alunos, olha, vocês podem aplicar isso nas fazendas de vocês. Muitos alunos ali que eram profissionais do agro, né, veterinários que prestam serviço, agrônomos que prestam serviço, zootecnistas que prestam serviço, falaram, professor, eu quero usar o HDM nos meus clientes também. E eu falei, caramba, o HDM ele passou de ser um produto meu ou do produtor para também ter a opção, como você falou. Profissionais hoje estão indicando o HDM junto da consultoria dele para poder emitir os relatórios e acompanhamento com seus clientes. Eu fico muito feliz, porque esse tipo de profissional entendeu qual é a verdadeira informação que ele precisa para fazer um fechamento e mostrar para o cliente dele o rumo da fazenda. O HDM está atravessando fronteiras aí já, né? A gente vê que é uma plataforma que realmente se destacou e que vem ajudando a transformar fazendas comuns em empresas altamente lucrativas, né? E sabe como que ele transforma? Sabe como que ele transforma fazendas comuns em empresas altamente lucrativas? Na verdade, ele é um software de coletar informações, né? As ações que o produtor rural faz na sua fazenda, sozinho ou com a ajuda de algum consultor, é que verdadeiramente vão transformar a fazenda dele numa empresa altamente lucrativa. Mas por que o HDM se torna uma ferramenta tão importante nisso, ajudando a transformar fazendas comuns em empresas altamente lucrativas? Porque a partir do momento em que você começa a medir, você começa a buscar. Né? Eu falo que aquele cara, sabe aquela, vou te dar um exemplo, Isa. Você vai fazer caminhada todo dia, você fala assim, olha, eu vou caminhar em volta do quarteirão da minha casa, mas você simplesmente caminha, tá? Vou falar que você só caminha, você não tem métrica, você não olha o teu tempo da caminhada, então você não sabe se você está evoluindo, você não é uma perseguidora de resultados. Você não está querendo melhorar o teu tempo. A maioria das fazendas ela tem esse problema. Elas não progridem porque elas não criam métrica. A partir do momento que você começar a criar métrica, você fala assim, ó, agora eu quero ver quanto tempo eu demoro para dar a minha volta. Ou quanto tempo eu dou as 10 voltas. E você começa a perseguir a métrica. Daí você vai falar, caramba, eu fiz em 10 minutos. Estou dando um exemplo. Pô, eu não quero fazer em 3 minutos. Eu quero fazer em 9,50. Então, você começa a perseguir a métrica da evolução. No caso aqui da caminhada, que é um exemplo fictício que eu estou te dando, você quer diminuir o tempo. E o produtor rural que começa a fazer a métrica da fazenda dele, não me interessa aquela vaca ou aquele boi indeterminado. Quando ele começa a ter a métrica da taxa de lotação, quando ele começa a ter a métrica da produtividade, ele vai falar, poxa, eu preciso melhorar esse índice no ano que vem. Aí ele começa a buscar as ferramentas técnicas que ele pode aplicar para ter aumento de produtividade, mas também não adianta ser só produtividade, e aumento de lucro. Porque também tem um outro problema. Muita gente por aí é perseguidor de aumento de produtividade, paga muito caro para isso e não ganha dinheiro. Então a verdadeira métrica não é uma só. Temos que ter a métrica da produtividade, temos que ter a métrica da lucratividade. E quando você passa a produzir informações, você vira um autocompetidor. Eu amo falar essa palavra, né? Eu tento ser um autocompetidor, Isa, em várias coisas. Por exemplo, em perder peso eu não estou conseguindo, eu tenho que me disciplinar mais. Em ler, eu estou conseguindo. Você fala assim, nossa, Marcelo, quantos livros você já leu nesse ano? Não foi muito. Mas eu estou me propondo a ler no mínimo 3, 4 páginas por noite. E eu estou ali, ó. Minha luta é essa. Você tem que ser um autocompetidor. Quem está no mundo do negócio tem que ser um autocompetidor. Então, o software tem ajudado produtores rurais a evoluírem por causa disso. Ele traz a informação que realmente é necessária. Bom, para a gente finalizar, Marcelo,
Acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui para produtor rural, para consultor também, a gente não está só vendendo nosso peixe aqui, né? A gente não está falando... Na verdade, a proposta é mais alertar, né? Exatamente. É possível ter controle usando ferramentas simples. Eu não falo nem que o cara tem que usar um software. Se ele quiser usar uma planilha ou um caderno, sim, ele consegue. Né? Que nem eu falei, eu trouxe para dentro de AgroADM uma ficha de inventário que eu copiei de uma fazenda, que eu achei espetacular. Se alguém fala, nossa, eu queria uma ficha dessa, manda uma mensagem nas nossas redes sociais que eu vou ter prazer em compartilhar o modelo de ficha para você fazer o controle. Agora, o software, ele te dá o quê? Ele te dá acesso a informações passadas com muita velocidade. sim. Então, o grande alerta para o produtor rural procure implantar na sua propriedade um software que atenda à necessidade de informações, mas que seja capaz de ser executado por quem está lá embaixo, por quem está lá na ponta da cadeia. Pensa na sua equipe e na complexidade que você está trazendo. E se você conseguir desenhar isso e conseguir ter os números, você vai ser um alto competidor. E eu tenho certeza que, tendo a informação correta, brigando com essa informação correta pelo crescimento, a fazenda evolui. É isso. Isa, obrigado. Eu adorei mais um Papo de Campo. E eu acho que o legal sempre é trazer informações para o produtor rural que abram a cabeça dele para que ele pense fora da caixa, né? Porque o mercado hoje só tá assim, isso. Existem soluções por aí, ou em N áreas, né? Na gestão, na reprodução, na pastagem, na nutrição, na sanidade, em N coisas. O produtor rural ele precisa de informação mais clara, ele precisa de conhecimento mais claro para ele poder tomar decisões sem gastar dinheiro errado. É isso aí. Se você quiser saber mais informações sobre o AgroADM, você pode ir na rede social, @AgroADM, ou também @prof.marcelocosta, que lá, além do AgroADM, a gente também fala de diversos conteúdos da pecuária, né, Marcelo? Continue seguindo a gente aqui nas redes sociais, que eu sempre vou estar trazendo informações relevantes para a agropecuária. E se vocês quiserem também deixar sugestão de temas, né, de podcasts que vocês querem aqui ouvir, né, o Marcelo responder, deixa aqui nos comentários, vai ser muito importante para nós. Até o nosso próximo Papo de Campo. Vejo você lá. Um abraço.